Ufa! E aí, filhão e filhona do nosso canal, o canal mais empreendedorístico das galáxias, beleza? Com vocês aqui o seu anfitrião, Will Holt, né? E esse é o nosso Mete as Cara Filhão. Quero pedir desculpa pra vocês pela atraso, tivemos problemas técnicos, né? Porém, quem sabe faz ao vivo, beleza? Então, quero hoje falar pra vocês, hoje é o nosso tema que perdão, empreendedorismo e o reino. Beleza, galera? O empreendedorismo e o reino. E hoje, para estar falando sobre isso, o nosso convidado é o Pastor Wellington. Uhul! Esse daqui é o cara, o Pastor Wellington. Muito prazer, Pastor Wellington. Prazer todo meu. Prazerzaço estar aqui com vocês. Vitor, Will, é uma satisfação grande aqui de participar e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Amém, top! Galera, e o meu co-host de hoje é o Victor. Muito prazer, galera, estar com vocês aqui nessa noite. Estarei participando aqui com o William, com o pastor, e vamos aprender um pouco mais com o pastor aqui. Beleza, então galera, o nosso tema de hoje, como eu falei pra você, é empreendedorismo e o reino. Sabe por quê? Porque nós queremos trazer pra você o quê? A ideia não, a verdade de que a Bíblia ela não vai trabalhar só com a alma. Não é verdade? Porque as pessoas pensam assim, não, eu vou pra igreja e é salvação, é só isso que eu tenho que fazer, tal. Sim, você vai pra igreja, você conhece a Cristo, você tem a mudança da tua vida, a metanoia, mas essa mudança, ela não se dá somente no quê? Só na parte espiritual, não. Deus ele veio para todos os homens, mas pro homem todo também. Tanto para a parte do profissional, para a parte de do casamento dele, né? Relacionamento, tratamento com os filhos. E muitas vezes as igrejas deixam de ver todas essas áreas, né? Hoje em dia não, hoje em dia tá até mais, sim, né? Muitas igrejas têm influenciado as outras, né? E tem já cursos de casais, cursos disso, curso daquilo. E o pastor Wellington, ele é uma inspiração, porque eu, antes de conhecer ele, antes dele ir na louvor e adoração, né, eu passava na igreja dele, passava em frente à igreja e via lá curso de panificação, curso de um outro curso lá também, e eu falava pro meu pastor, eu falava para outras pessoas, pro meu pastor, falei, Milton, a igreja ali muito louca, a igreja de 9, ela tá fazendo isso, assim, empreendedorismo, eu sou vidrado em empreendedorismo, então onde eu olho, e sempre foi o meu pensamento, falei, tem que fazer isso, tem que ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, e Deus, cara, se você for ler a Bíblia em Provérbios, somente fala muito sobre você ser empreendedor, né, sobre ter atitude, prosperar, e tem uma passagem na Bíblia que eu gosto, que ela fala assim, quando Jesus, ele vai lá e o Pedro lá, né, tá pescando, e eles não pegam nada. Pesca, joga a rede e não pega nada. E Jesus pega e chega e fala, joga lá do lado direito, né, joga do lado direito. E eles vão lá, já pescaram a noite inteira. Não pegaram nada. Esse cara é marinheiro profissional ali, pescador profissional, né, viviam disso, tinha empresa dele de pesca ali. Só que tem uma coisa, um diferencial. Jesus foi o cara que criou o peixe. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ele é o dono do produto, a criação é dele, ele que assina a patente. Então ele sabe aonde a criação dele ia estar. E ele pegou e falou, joga lá, joga naquele lugar. Jesus tinha expertise, né? E a patente do negócio. E ele não falou assim, vem pra cá que o cesto tá cheio. Vem pra cá que já tem 66 grandes peixes pra vocês. Não, ele pegou e falou, joga lá. Então Jesus ensinou ali o quê? Vai lá, faz alguma coisa. Como na história também da multiplicação dos pães, né? Jesus podia ter muito falado, cai pão do céu, maná, pra alimentar essas pessoas. Mas não, ele pegou algo que alguém tinha. E Cristo é especialista nisso, e Deus é especialista nisso, em pegar o talento pequeno que a gente tem, o pouco que a gente acha que é pouco, que não dá pra fazer nada, e multiplicar os talentos. É o que nós falamos sempre no Mete os Cara Filhão, né? O que você sabe fazer? O que você sabe fazer é o talento que Deus te deu para você poder prosperar. Então, vou parar de falar um pouco aqui, né? E vou deixar o pastor Wellington se apresentar e contar um pouco dos projetos deles. E depois a gente vai direcionar mais as perguntas aí pro pastor, né? Legal. Pra gente falar sobre isso. Então, o nosso tema de hoje é o empreendedorismo no reino. Amém? Muito bom. É isso aí, pastor Will, super obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês todos. Bom, espero que a gente tenha uma noite aqui bem proveitosa, né, Vitor? Com certeza. E
Eu sou pastor aqui na Comunidade Cristã Inove, aqui no Tucuruvi. Você que não conhece, mas é da região, você deve já ter visto essa semana a inauguração de um empreendimento quase ao lado da nossa igreja, que foi o McDonald's, o novo McDonald's aqui da região. Patrocina nós, que ele falou McDonald's, ó. Patrocina nós, Mac. Por favor, hein? João Branco, diretor de marketing. Aí, ó. Ô, João Branco, estamos te esperando aqui. Estamos te intimando para estar aqui. Mas a nossa igreja fica muito próxima ali a essa nova loja do McDonald's. E o ano que vem a gente completa 20 anos, né? Nossa igreja completa 20 anos agora em janeiro. Então são 20 anos de estrada no reino, né? E minha paixão sempre foi as pessoas, naturalmente, né? Acho que é o ativo mais importante de qualquer igreja, né? Lidar com as pessoas, aquilo que Deus mais valoriza, aquilo que é mais precioso para Deus. E eu entendo que nós, como igreja, temos uma tarefa, uma missão especial, que é tornar cada pessoa, né, na sua individualidade, nas suas características, nos seus talentos, como você disse, Will, potencializadas, né, naquilo que elas têm de melhor, naquilo que Deus depositou em cada uma delas, para que elas se tornem protagonistas, né, da própria história. Deus não quer ninguém refém, né, nem de uma crença, nem de pessoas, nem de líderes, nem de uma instituição. Deus quer que as pessoas sejam livres de fato, né? A Bíblia fala isso, né? Fomos libertos para a perfeita liberdade, né? Se o Filho vos libertar, a Bíblia diz, verdadeiramente sereis livres. E eu entendo que a liberdade não pressupõe apenas o encontro com Cristo, embora isso é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Mas a liberdade, ela pressupõe também ela descobrir, né, além do talento que ela tem, o propósito para qual ela nasceu, né? O pastor Miles Monroe, ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava que a pior tragédia na vida não é a morte, mas é você viver uma vida sem propósito. E aqui eu começo contando, Will, que há muitos anos atrás nós começamos um projeto na nossa igreja que deu origem, né, a todos os outros projetos. Sim. Foi um projeto de educação de jovens e adultos, o EJA. Então nós tínhamos pedagogas na nossa igreja e essas irmãs se voluntariaram para iniciar esse projeto de educar jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar, quando crianças, quando jovens, né? E nós iniciamos essa sala, nós tínhamos 3, 4 alunos inicialmente, depois essa sala foi se multiplicando, hoje nós já formamos várias turmas de EJA, aliás, domingo agora foi a formatura inclusive do EJA deste ano. Legal. E foi lindo demais. E esse pequeno embrião, ele deu origem a diversos outros projetos, né? Então a gente teve curso presencial de padaria artesanal, que você viu lá, de cuidador de idosos, cuidador infantil, atendimento e recepção, inglês, né, de idioma. E depois nós fizemos algumas parcerias, que daqui a pouquinho eu comento dessas parcerias. Só vou te interromper um minuto. Interrompa. Eu vou fazer uma pergunta no meio disso daí. Por que você quis fazer um curso de EJA na sua igreja? Porque a pessoa não sabia ler, mas isso. Por que isso foi importante para você? Eu vou emendar isso por conta do propósito, né? Quando eu falo que a igreja tem o papel de fazer com que as pessoas descubram o seu propósito de vida, essa ação ela estava diretamente dirigida a isso, a fazer com que as pessoas descobrissem seu propósito de vida. Nós tivemos várias histórias lá, e uma para mim que foi muito emblemática, né? Foi quando nós estávamos ainda na Avenida Mazei, quer dizer, numa região próxima onde estamos, né? Hoje a gente está no Tucuruvi, a 700 metros de onde estamos, nós tínhamos uma igreja ali na Avenida Mazei. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção ali na região era a quantidade de jovens, adolescentes e adultos que trabalhavam às vezes na construção civil ou estavam no subemprego, né? Eu chamo que eram os eiros, né? As funções de eiros. Era pessoas que trabalhavam como chapeiro, como às vezes no açougue ali, né? O açougueiro. Trabalhava na padaria, era o balconista ali, mas né, na função às vezes de padeiro. São funções nobres, são funções dignas, né? Mas muitas vezes a pessoa não tinha a oportunidade de vislumbrar nenhuma melhoria de vida, porque ela não tinha a educação básica. Ela não sabia
preparar um currículo, ela não sabia interpretar um texto. Então, nós percebemos que nós tínhamos uma carência na nossa região de analfabetismo funcional que estava latente, estava na nossa porta. Então, era uma oportunidade que estava batendo na nossa porta, que a gente via que as pessoas não conseguiam ir além do que elas tinham ali de oportunidade no bairro, na região, por conta das limitações que elas tinham. Então a igreja estava ali, nós entendemos a necessidade, falando do empreendedorismo, né? Sim. Então enxergamos a dor e nos oferecemos como uma solução para aquela dor. Legal. Então foi a partir daí que nós entendemos, puxa, a gente pode mudar a vida das pessoas, oferecendo soluções simples e que estão ao nosso alcance. Identificamos a dor, identificamos ali a oportunidade e a partir disso entendemos que a gente poderia ser a resposta. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. A pessoa às vezes trabalha, como o senhor mesmo citou, num trabalho que talvez não dê condições de crescimento profissional, até mesmo crescimento financeiro, que é o que muitas pessoas hoje procuram. Como o senhor enxerga o melhor momento para a pessoa mudar de profissão? Ou a pessoa que está querendo empreender, mas não sabe com o quê? Como que ela identifica aquele propósito ou algo para empreender? Como o senhor vê isso? Então, eu vou até continuar falando um pouquinho da nossa história, porque eu falei do embrião que foi o EJA, né? Legal. Depois nós fizemos outras formações, porque a gente viu que aquele primeiro passo era importante, mas ele não era suficiente. Então, a gente entendia que precisávamos desafiar as pessoas a dar um passo a mais. Mas indo à sua pergunta, eu olho lá para o livro de Zacarias, né? O profeta Zacarias, ele teve uma visão e Deus falou com ele de uma maneira muito específica, né? Na época em que Zorobabel estava iniciando a reconstrução do templo em Jerusalém. E lá o profeta Zacarias recebe uma revelação onde um anjo de Deus vai dizer a ele o seguinte: olha, Zorobabel ele vai reconstruir o templo em Jerusalém. Aparentemente ele não tem os recursos, ele não tem os meios, talvez ele não tenha a experiência, né? Já que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro. Sim. Então eles não tinham a experiência da reconstrução. Muitos sequer conheceram o templo de Jerusalém erguido. Então não sabiam como era. Zorobabel, Sim. especialmente, né? Zorobabel, o nome dele é semente de Babel. Imagina que ele foi gerado na Babilônia, né? Então, um cara que não teve a experiência, não tinha os recursos, não tinha a equipe necessária, se propor a um desafio tão grande que era reerguer o templo em Jerusalém, a pergunta era: como ele vai fazer isso? De que maneira ele vai fazer isso? E aí esse anjo vai dizer a Zacarias: nunca despreze os pequenos começos. Assim como Zorobabel não desprezou o pequeno começo. Não sei se você se lembra dessa passagem, mas Zorobabel, quando ele vai inaugurar o templo não existia. Então ele pega um tijolo na mão, literalmente, uma pedra na mão. Na fé. Reúne todas as lideranças de Israel que já tinham saído da Babilônia, né? Já na época já era Pérsia, né? Eles já estavam de volta em Jerusalém, desanimados porque os muros derrubados, o templo destruído, 70 anos de isolamento na terra. Então você imagina o estado que estava Jerusalém naquela ocasião. Mas ele, por um ato de fé, ele pega o tijolinho e ele fala: este será um memorial de que o templo será novamente erguido e nós voltaremos a adorar como os nossos pais adoraram aqui em Jerusalém. Uau. E ele colocou aquele tijolinho como um altar, modo profético ali, né? Fica aí a primeira lição, né, pastor? Às vezes o pequeno começo com a direção de Deus. É isso, nunca despreze o pequeno começo. É o que vai te levar ao sucesso. Nós tivemos na padaria artesanal, né, que foi um dos cursos que iniciamos lá presencial. Formamos 15 turmas. Foram, acho que quase, uma média de 10 alunos por turma, foram quase 150 alunos. Só na padaria artesanal. A primeira turma de padaria artesanal, eu me lembro de uma pessoa que fez esse curso e ela deu um depoimento voluntário lá no dia da formatura dela, que ela foi pegar o certificado dessa formação. Essa pessoa passou na nossa igreja, lá em frente, viu a faixa.
curso de padaria artesanal. Só que a gente nunca vai imaginar qual é a história que está por trás de cada pessoa. Sim. Bom, para resumir uma história longa, né, torná-la curta aqui, mas para todo mundo entender, ela passou na nossa igreja, ela estava num estado depressivo, 3 filhos pequenos, o marido tinha ido embora de casa, deixou ela sozinha, ela não trabalhava porque cuidava dos filhos, não tinha nenhuma profissão, o marido simplesmente sumiu e deixou ela com as crianças para ela cuidar. Como é que ela se vira? Sem ter uma profissão, sem ter uma garantia de renda, sem ter qualquer perspectiva. Sozinha. Bom, com 3 filhos. Resumo da ópera, nosso curso lá durava em torno de 8 a 10 semanas. Ela concluiu esse curso, sabe quando aquela pessoa, o aluno supera o mestre? Foi o que aconteceu com ela. Antes de terminar o curso, ela já tinha fechado 3 contratos de fornecimento diário e durante a semana, o que garantia não só a renda para a autonomia, né, para resgatar a autonomia dela, para que ela tivesse a própria independência, né, a autonomia de poder honrar seus compromissos, criar seus filhos. Ela tinha o final de semana livre para cuidar deles. Que incrível. Isso restaurou a vida dela de uma maneira linda, assim, mas ela teve que se autodesafiar, porque era um novo caminho, né? Era um novo momento de vida, e ela teve que aprender uma nova profissão, uma nova habilidade que ela não tinha. E ela se jogou de cabeça nisso. Aquilo virou a profissão dela, ela virou referência naquilo, fechou um contrato com 3 instituições, mas não desprezou. Pequeno começo. Pequeno Eu começo. vejo que nas 2 situações que o senhor citou, no exemplo da Bíblia e no exemplo dessa mulher, que muitas vezes a situação não é favorável. Às vezes a situação não te diz que vai dar certo, mas é a questão da fé, que muitas vezes você não enxerga, mas por você acreditar numa palavra, por você acreditar que futuramente pode dar certo, é onde é o pequeno começo. E olha só, ela fechou tantos contratos que trouxe o sustento para ela. Isso é incrível. Isso é top, assim, ó. Por quê? Ó, é igual a identificar o quê? Quando o profeta vai na casa da viúva lá com o menino e ele pede pra comer o pão, né? Faz um pão aí pra mim. Não, mas eu só tenho pra mim, pro meu filho e pra morrer, né? Daí, o que ele fala? Faz daí pra mim, faz pra mim primeiro, depois você faz pra você, né? E aí foi o que aconteceu, houve multiplicação, não faltou farinha, não faltou o azeite, né? E na outra história também, que a mulher vai lá, no próprio história, que é importante. Por quê? Porque eu vejo que isso, e é algo que eu vou trabalhar, viu, pastor? Para todas as igrejas poderem ter essa visão, sabe? Porque eu acho super importante, porque a gente vem, por exemplo, quebrado por casamento, por decepção, por um monte de coisa. Vai pra igreja, vai pra Jesus, né? Quebrado por um monte de coisa. Às vezes só vai com a mãe, tal, né? Mas existem vários problemas que não são sanados dentro da igreja. Eu conheço pessoas que muitas pessoas saíram de igrejas, diversas igrejas, porque a minha igreja não me ajuda no meu, tipo assim, no meu casamento eu não tive suporte, tal, né? Não, porque você tem que orar. Não, meu marido tá assim, vai orar. Minha esposa assim, vai orar. Não para o emprego, né? Que você é vagabundo, você não obedece, você não faz direito, você não sei o quê. Talvez o cara não se encontrou, precisa de uma direção. Até Zorobabel precisou de um anjo. É isso. Para direcionar ele. Então eu acredito que o empreendedorismo no reino não é nada mais, nada menos do que a ação do evangelho. Mas é o evangelho trabalhando todas as áreas do homem, né? E eu acho que é importante os líderes de igreja, né, pensar nisso. Porque às vezes o seu jovem lá não para emprego. Porque às vezes o seu jovem tá com uma dificuldade aqui. Ele não se dá bem naquilo que ele tá fazendo. Então, às vezes falta ele encontrar alguma coisa, ele enxergar alguma coisa que é ali o talento dele, né? Até fazer um cursinho de... Como é que é? De vocacional, um teste vocacional. Isso é muito importante, porque eu vejo, ó, que nem a moça foi pra igreja, essa mulher... Talvez estava depressiva, né? Talvez podia até ter pensado em se matar. 3 filhos, sozinha, sem uma renda. Imagina o filho olhar e falar assim, seus filhos, Vitor, que já fala, pegar e olhar pra você e falar, pai, quero comer, quero um pão, pelo menos. Nem pedir coisa traquinas, Coca-Cola, não. Isso eu quero machuca, um pão. Né? Imagina, e você não ter pra dar. E aí, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser a igreja que pego
e dou uma cesta pro cara. A gente não tá sendo menos do que os políticos. A gente tá fazendo a mesma coisa que os políticos, sabe? Segurando as pessoas com cestas básicas. E isso não é o papel da igreja. Eu acredito que o papel da igreja é o quê? O papel da igreja é o que Cristo faz. Ensinar as pessoas a caminhar, ensinar a pessoa a pescar e a pessoa ali progredir, né? E ela crescendo e crescendo. Ela tem autonomia, liberdade de... Autonomia. De exercer ali, ó, né? O propósito que Deus depositou dentro dela. Deus depositou um propósito dentro de cada um de nós. Nós não nascemos como uma obra do acaso, né? Ninguém é obra do acaso. Eu sempre digo isso lá na igreja, né? O nosso nascimento, o seu nascimento não foi um acidente de percurso, né? Você foi criado com um propósito. Então todos nós fomos. E nós temos, obviamente, um grande desafio, que é descobrir esse propósito. Isso, no meu coração, isso sempre me incomodou. O fato da igreja não funcionar todos os dias da semana. Sim. Então, isso já me desafiava por N razões, né? Então, esses cursos começaram a preencher também esse espaço da igreja em dias que não eram utilizados. Hoje a nossa igreja funciona 7 dias por semana. Todos os dias da semana. E uma coisa que me chama a atenção, né, quando eu falo de alguns exemplos, foi um outro exemplo que nós tivemos, né? Por exemplo, a gente formou agora, domingo agora, 5 turmas de 5 diferentes cursos presenciais. Um deles foi de cuidador de idosos, que nós já temos já há alguns anos lá na nossa igreja. E aí nós tivemos também um aluno, acho que uma das primeiras turmas, um jovem, um rapaz muito novo, que se interessou por esse curso. Legal. E ele formou, fez lá, esse curso é mais longo, né? Ele dura praticamente 1 ano. E ele formou lá na nossa igreja e ele fez a mesma coisa, né? Olha, eu queria dar um depoimento aqui acerca desse curso. Ele já está trabalhando num asilo, ou seja, ele já é um cuidador profissional, já está exercendo a profissão. Legal. Ele vai contar uma história pra gente que também a gente nem imaginava que estava se passando isso. Ele perdeu a mãe muito cedo e foi criado pela avó. A avó ficou doente e aí ele conta no depoimento dele que uma das maiores frustrações que ele teve na vida foi ver a avó padecer sem saber ele como poderia ajudar a avó. Como cuidar dela. Quando ele viu cuidador de idosos, ele não enxergou um curso, ele enxergou o propósito. O propósito de estar ali. E aqui vem uma segunda lição, né? O pequeno começo e entender que muitas vezes uma dor pode gerar um propósito. Pode ser o principal sinal da tua pergunta, pode ser o principal sinal de um propósito. Às vezes uma dor, uma frustração, uma decepção, um fracasso, sim, pode representar um indício de que ali habita um propósito. Sensacional. Então essa dor pode estar em mim, pode estar em volta. Incrível, sim. Das pessoas com quem eu convivo, pode estar, né, em volta de uma situação. E foi mais ou menos o que nós oferecemos. Quer dizer, a gente ofereceu sem essa pretensão de atingir esses públicos, apenas com o objetivo, né, de oferecer uma formação profissional para as pessoas, uma alternativa de renda para as pessoas, e de repente a gente está levando as pessoas a encontrar propósito na vida. Então isso foi muito caro. E o que foi mais interessante ainda é que a solução não estava fora de casa. Quem eram os professores? Quem eram as pessoas que iriam proporcionar essa formação? Para minha surpresa, são pessoas que estavam dentro de casa. Ou seja, eram membros da igreja. Às vezes a gente vai buscar soluções fora, isso que eu quero dizer. Verdade. Às vezes a gente vai buscar solução para empreender, eu quero uma nova ideia, né? Eu vou lá, Bitcoin, não sei o quê. Não, às vezes você tem uma resposta dentro de você. Você não precisa buscar fora. A igreja não precisa buscar fora. O empreendedor não precisa buscar fora. Às vezes você vai perceber que você já tem a resposta, você já tem o talento, você já tem dentro de você os ingredientes para você empreender. Basta ter a percepção ao seu redor. E essas pessoas que passaram a ser voluntárias nesse projeto, elas encontraram um propósito também. Falam, poxa, quer dizer, além da minha profissão me garantir, né, a minha renda, a minha autonomia,
eu também tenho a possibilidade de servir as pessoas. Tô tendo uma expertise também de dar uma aula, de dar um curso. Me tornei né? professor Virei agora. um mentor, Oficialmente professor. sou professor. Oficialmente. Eu falava na formatura que foi agora domingo, né, no curso presencial lá na igreja, e eu dizia isso, né, para as professoras. Algumas delas têm credenciais para dar aula em qualquer faculdade. E elas escolheram abrir mão, às vezes, de um plantão, abrir mão de uma escola onde ela seria remunerada para viver um propósito. Então, acho que esse é um terceiro fator do empreendedorismo. Às vezes você vai precisar abrir mão de alguma coisa para viver um propósito. Uhum. E, novamente, né, usando lá o Miles Morrow, a pior tragédia da vida não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. Sem propósito. É muito profundo. Então, o propósito tem que ser algo que orienta a paixão do empreendedor. Se você não carregar um propósito junto com o empreendimento, a frustração ela é o caminho natural, vai ser o caminho natural se você não colocar dentro de um empreendimento um propósito. Então, acho que o olhar cristão de empreendimento, ele tem que levar em conta sempre a necessidade de você encontrar propósito naquilo que você vai fazer. Eu acho que o pior fracasso é o sucesso sem um propósito. É isso. Né? Porque quando você passa a viver daquilo que você ganha, mas não faz sentido para você fazer aquilo, né? E você já se sustenta e vive daquilo, deve ser muito cruel, muito frustrante você ver. Eu tenho o líder da Jocum lá, o Paulo, ele falava assim, que a pior coisa é você ser bem sucedido naquilo que você odeia fazer. Isso é o trabalho. Isso é o trabalho. Porque se É você isso. trabalha com o que você ama, basicamente você não trabalha. Você vive um propósito. Você vive um propósito. É assim, eu acredito assim, você trabalha muito, mas A satisfação. a satisfação é outra. Sabe é outra aquela coisa, história né? de você acordar no domingo, na segunda? Porque tem gente que acorda segunda-feira para trabalhar e fala, meu Deus, eu tenho que ir para aquele escritório, eu tenho que ir para aquele lugar. E quando você gosta do que você faz, parece que você acorda, mas é um domingo. Porque a satisfação é a alma, é o espírito satisfeito. E eu acho que aí é onde está o empreendedor. Sim. Duas coisas é fundamental. Eu acredito que a primeira é acreditar que o que você faz vai dar certo. É o princípio da fé. E o segundo é, quando você acredita que vai dar certo, você encontra um propósito. Sim. E a partir desse momento, a fé e o propósito, não tem como dar errado. Ô, pastor, peraí, antes de fazer a pergunta, vamos comer, pastor. Opa, Tem aqui o... que é isso? A gente vai comer agora. Eu ia continuar a pergunta, mas tem que falar aqui... Posso mandar um Patrocinador? recado aqui? Não sei se a minha Pode. esposa deve estar acompanhando. Quero mandar um beijo para ela, meu filho também, Felipe. Eu vou pedir. Se tiver alguém da Comunidade Cristã em 9 também, abraço para a Comunidade Cristã em 9, Sim, nossa pastor. família. E são especiais demais, né? Amém. É isso aí. Pode mandar beijo, abraço pra todo mundo que quiser. Pastor Edson também. Opa, Um pastorzão. abração. Pastora Selma, são queridos, né? Nosso coração também. São Eles estão grandes numa amigos. loucurinha aí que vai ter imagino. congresso aí, daí eles estão... Conferência. Estão corrida aí. Coisa boa. Mas agora a gente vai pedir na Tapioca da Serra. Você conhece a Tapioca da Serra? Não. Se você não conhece a Tapioca da Serra, é um novo patrocinador nosso agora, tá? Tapioca da Serra. É aí um patrocinador do canal Mete as Cara Filhão, do Estúdio GZN. E eles têm as melhores tapiocas. Eu já tive o prazer de comer lá. Os ingredientes são de verdade, é catupiry mesmo, é Nutella de verdade, é tudo do bom e do melhor. E o melhor é que eles estão no iFood, galera. Você pode pedir no pelo Tucuruvi? iFood. Entrega no Tucuruvi. Pô, beleza, Pode hein, pedir mano? que eles Tua estão no esposa iFood. pedir lá. Boa. Pode Em pedir casa a vou juntar Tapioca da tapioca. Serra. É uma tapioca muito boa, eles fazem com muito capricho. E a gente vai comer agora, Tapioca da Serra. Opa. Quem tá com fome aí assistindo a live, aproveita, já chama no iFood aí, Tapioca da Serra. Ó, eu tô fazendo o Boa. pedido aqui agora, então, como eles já tinham passado pra mim, tô fazendo o pedido aqui, ó.
E tá, Marção, vai aparecer o telefone aí, tudo aí certinho? Opa, top! Então você vai ver aí na telinha do YouTube, tá aparecendo o telefone, o logo, aí você pode pedir também no link do iFood que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Você pode clicar lá e fazer o seu pedido. Pode pedir que eles têm o horário tudo certinho ali no iFood, entrega com o motoboy, ela chega quentinha pra você, é uma delícia. Então, Tapioca da Serra, daqui a pouco tá chegando pra gente e você vai ver ao vivo aqui a gente comenta, você vai passar a vontade aqui, que o nosso patrocinador hoje é muito top. Então você também quer ser um patrocinador aqui do canal, e eu falo não só do canal, mas também do nosso estúdio aqui, GZN, tá bom? Você quer ser um patrocinador de todos os outros podcasts que virão, os que já estão em projeto, e os que virão também, você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo estúdio GZN, ou também pelo Mete as Cara Filhão, que a gente vai estar direcionando você para nossa equipe aqui de merchandising. Boa. Tá bom, galera? É isso aí. Então, continuando aqui, o pedido já foi feito, um Tapioca da Serra. E daqui a pouco vai chegar pra gente quentinha pra gente comer. E, desculpa atrapalhar, né? Mas fazer uma outra pergunta aqui, pastor. Manda ver. Então, por um exemplo, virei um pastor, sou um pastor, fui ungido a pastor, tenho uma igreja e... Apóstolo. Sou apóstolo. Apóstolo Will. Apóstolo Will. Combina, hein? Eu vou pôr... Semideus, Hércules, tô brincando. Apóstolo Will. Thanos. Thanos, né? Thanos, só. Eu abri uma igreja, aí eu prego a palavra, eu falo o evangelho, mas os meus membros estão passando muita dificuldade, Sim. né? E aí eu faço um trabalho social e dou cestas básicas para eles. Isso eu tô contando igreja normal, é o que acontece, né? E por que eu entendi o que o senhor falou já, o senhor tipo que explicou isso, né? Mas assim, por que essa importância do empreendedorismo? O senhor acha que o empreendedorismo e o evangelho estão ligados? 100%. Totalmente. Mas usando aí teu comentário, eu vou falar de um exemplo que nós tivemos durante a pandemia. Né? A pandemia, acho que não teve quem não sofreu sequelas, né, da pandemia, seja pela perda de alguém, seja pela perda de emprego. Todos nós fomos afetados de alguma maneira. E a nossa igreja, né, eu sei que muitas igrejas se mobilizaram, eu sei que a IELA se mobilizou, mas nós tivemos uma experiência interessante. A nossa igreja tem em torno de 80 famílias, né, que são membros da nossa igreja. E a carência estava batendo na nossa porta, já há muitos anos que a gente tem, né, o trabalho social, e muita gente na nossa região perdeu emprego, ficou muito vulnerável. Nós tivemos casos de motoristas de Uber que não tinham trabalho, de bater na porta da nossa igreja para pedir cesta básica. Isso foi algo totalmente inusitado, e nós assistimos motoristas de Uber que passavam em frente à nossa igreja e que precisavam levar a provisão do dia para a sua família. Porque todo mundo tem dinheiro. Então, o público que nós atendemos era um público até diferente daquele que a gente estava acostumado a atender. Aqui do bairro do Cachoeira, mesmo do Fontales, Nova Galvão, de regiões mais carentes, né, que estão mais vulneráveis socialmente. Bom, nós tivemos que fazer o trabalho assistencialista, e a igreja é importante que faça isso, porque muitas vezes a pessoa não tem condição de dar o primeiro passo, então a igreja precisa subsidiar isso. Nós tivemos, durante a pandemia, um trabalho muito intenso, né? O trabalho de assistência durava 6 meses para cada família, e nós atendemos durante toda a pandemia 240 famílias. Eu costumo dizer que cada família da nossa igreja adotou outras 3 durante a pandemia, para que elas não passassem por privação, né? Suprindo necessidade básica. Agora, isso não era suficiente, novamente, né? A gente tem que sempre olhar a extra mile, aí, né? Como dizem os americanos, e a Bíblia diz sobre a milha extra, né? Andarmos mais uma milha. E nós fizemos isso. Nós contratamos uma plataforma que se transformou no instituto da nossa igreja, Instituto de Educação Inove. Quem quiser acessar depois, IE9, tudo junto, IE9.com.br. É a nossa plataforma digital de educação à distância para cursos livres. E hoje nós oferecemos mais de 250 cursos livres através dessa plataforma, sendo que mais da metade deles totalmente gratuito. Os que não são gratuitos custam R$ 9,90.
É um valor Preço bem simbólico Nossa, para super manter a plataforma. simbólico, né? Investimento, sim. Para manter a plataforma no ar, para que as pessoas pudessem ter lá cursos, né, cursos livres, de livre escolha, cursos na área de gastronomia, cursos na área de gestão de projeto, cursos na área de tecnologia, cursos na área de beleza estética. Tem uma porção de cursos de curta duração, cursos de 8 horas, cursos de 10 horas, que as pessoas podem fazer nessa plataforma e elas vão receber o certificado ali mesmo, né? O certificado é gerado em PDF, com o nome do aluno, e ela vai incrementar o currículo dela, vai abrir um leque de oportunidades para ela. Nós tivemos, durante a pandemia, 350 alunos formados dentro dessa plataforma. Legal. Quer dizer, para onde foi esse benefício? Nós não temos como medir, né, qual foi o tamanho do benefício. Mas o quanto de oportunidade a gente abriu para que as pessoas pudessem, né, enxergar aquele momento de crise, aquele momento em que ela estava confinada dentro de casa, sem oportunidade, às vezes desempregada. Então ela tinha que fazer rapidamente, ela tinha que, na verdade, reagir, né, àquela situação. Sim. Então ela pôde fazer essas formações diferentes, né, e enxergar a vida, né, com outra Possibilidades perspectiva, novas. É devolver a autonomia, né, a dignidade. A dignidade, porque é o que eu acredito, assim, pastor. O exemplo, né? A pessoa precisa, não é só o comer, né? Que a gente fala, né? A pessoa, tô dando a comida, beleza, a pessoa tá comendo. Mas não que não seja importante, não, né, isso é super, meu Deus do céu, isso daí a gente faz na igreja, inclusive, né? A gente como pessoa também, né? De pessoa para pessoa, né? E tal, mas é tão gostoso quando você dá ali, ensinou ali, Sim. e depois a pessoa vai indo sozinha, caminhando, fazendo as coisas e começa a ajudar outra pessoa. Sim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque eu tenho um amigo que ele já veio no canal, inclusive, o Renan, né? Há uns anos atrás, o cara tava recebendo cesta básica da igreja, né? Hoje o cara tá bem. Ele tá bem, glória a Deus. Isso é meia, né? hoje. Mas ele tá bem, ele tá muito bem. Né? Glória a Deus, né, Renan? E tá caminhando aí pro progresso mais ainda. E assim, ele saiu de uma perspectiva daqui, desse tamanhozinho, porque eu entendo pro cara que é pai de família, ele chegar e pegar uma cesta na igreja, isso dói pro cara. Querendo ou não, não é nem só ego. Não. Ele sentindo menos homem de poder dar ali o prover, né? Ser o provedor básico, da casa, o básico para a família dele. Se é uma situação pontual, né, que a pessoa está enfrentando lá uma dificuldade em casa, né, uma situação de desemprego, Sim. é compreensível. Sim, super. E a pessoa às vezes vai precisar dessa ajuda, né? Às vezes a pessoa não Já recorre. precisei. É bem assim. Não recorre à ajuda, às vezes por orgulho mesmo. Isso pode acontecer. Na minha casa, quando eu era solteiro, né, meu pai ficou desempregado 2 anos praticamente, nós precisávamos da ajuda. E a minha família recorreu à ajuda, da igreja inclusive, né, da família e da igreja. Então, isso não é vergonha para ninguém, né? Nós somos, como igreja, né, um único corpo. Sim. Então, se um membro padece, todos padecem, né? Paulo fala isso aos Coríntios. Embora sejamos muitos membros, nós somos um só corpo, né? Se um membro padece, todos padecem. Então, a igreja precisa se mobilizar assim, né? Eu me alegro com você na tua alegria, mas na tua tristeza, na tua angústia, eu preciso estar do teu lado, entende? Então, esse é o papel fundamental da igreja. E enxergar além, né? Então, assim, o que eu posso fazer a mais? Acho que o lado empreendedor do reino, aquele que já é empreendedor, aquele que já é bem-sucedido, se você se acomodar no seu sucesso, você daqui a pouquinho vai se tornar um fracasso. Lembre-se disso. Não se acomode no seu sucesso. Isso. Então, sempre existe uma milha extra, sempre existe uma doação adicional, né? Se você se acomodar, você em algum momento vai ficar defasado, em algum momento você vai ser ultrapassado. É verdade. O teu sucesso é uma ilusão. Então, a tal da milha extra é uma lição que eu levo para a minha vida pessoal, né? Sempre eu usei a milha extra em todas as áreas da minha vida, seja em relação
a profissão, né, a minha formação, seja em relação ao meu ministério, seja em relação a relacionamentos. A milha extra é sempre algo relevante. Eu e minha esposa, né, há alguns anos, a gente sempre identificou alguém para fazermos algo relevante por alguém, né? Uma vez por ano. A gente, é um propósito antigo e nós sempre fizemos isso. Então a gente identificava lá uma necessidade, sem que a pessoa soubesse, a gente tomava uma decisão de fazer algo relevante por essa pessoa. Pela vida da Legal. pessoa ali. E isso gerou tantos frutos, tantos benefícios para a gente, de vínculos, né, que foram construídos a partir disso também, embora assim, algumas pessoas nem sabem que fomos nós que fizemos, né, coisas que elas muitas vezes foram lá surpreendidas ou atendidas em alguma situação. Porque eu entendo que essa milha extra vai fazer toda a diferença. Eu vou dar outro exemplo da igreja. Terminou a pandemia e eu estava incomodado, né? Qual vai ser a próxima milha? 250 cursos não eram suficientes, os cursos presenciais não eram suficientes. E eu tinha a inquietação de fazer algo mais. E aí surgiu uma oportunidade. Nós conversamos com a diretoria de uma universidade do Paraná chamada Unifael. Uma universidade, né? Oferece todos os cursos de formação de graduação, pós-graduação, muito grande no Paraná. E nós começamos a conversar com eles, porque eles têm uma plataforma EAD maravilhosa. Falei, bom, eu gostaria muito que a nossa igreja fosse um hub para ofertar cursos de graduação e pós-graduação. E qual é a característica da Unifael? Curso de graduação e pós-graduação a baixíssimo custo. Acessível para qualquer um. Preço popular. Puxa, para proporcionar graduação e pós, falei, poxa, é a próxima milha. E eles precisavam de um lugar? Precisavam de lugar. Legal. E a igreja tá bom. E em São Paulo, eles têm uma unidade na Lapa, longe, e mais nada aqui na Zona Norte. Não tinham nada, nem na Zona Sul, na Zona Leste. Eles queriam entrar em São Paulo de alguma forma. Bom, começamos a conversar com eles e nos habilitamos para nos tornarmos um polo aqui na nossa região. Então tinha que passar por vários critérios, né? Porque o MEC tem que aprovar e tudo mais, né? Tem várias exigências para que a organização seja aprovada. Então passamos, né, por todo o crivo lá de aprovação, inúmeras reuniões com a diretoria da Unifael. E 4, 5 meses atrás, o nosso polo foi oficializado, aprovado, assinamos o contrato de parceria e já temos as primeiras matrículas de alunos. Então a nossa igreja hoje é um polo oficial da Unifael. Parabéns. Nesse meio tempo, a Unifael é vendida para o maior grupo EAD de educação do Brasil. Nossa. A Ser Educacional. Comprou a Unifael. Então nós passamos a ter a plataforma não só para a Unifael, mas para a UNG aqui de Guarulhos, para a Uninasal lá de Pernambuco, tem uma outra no Centro-Oeste também. Que incrível. Os caras têm hoje acho que 300 mil alunos e tudo mais. E nós vamos oferecer formação, graduação e pós-graduação, tem formação técnica também, tecnólogos. Show, pastor. A custo baixíssimo. Uma graduação o camarada consegue fazer agora durante a Black Friday, o mês, né? Foi uma November. Black Friday, um November. Uma Black November. Aí, né? Terminou ontem, inclusive, mas tem muita promoção ainda lá no site. Depois, quem quiser, se estiver interessado, mas tem graduação a R$ 69. Nossa, preço muito acessível. Preço fixo Acessível até o último ano, até o último ano de formação. Né? Ele é fixo, preço não reajustado. Tem pós-graduação a R$ 89. Uau. Na Black Friday, a pessoa que contratava uma graduação ganhava uma pós-graduação grátis. Meu Deus do céu. Nossa. Top. Bom, tem inúmeras possibilidades lá, quem tiver interesse, né, em fazer uma graduação ou uma pós-graduação, depois entra lá, se você tiver perfil no Facebook, entra Unifael Tucuruvi. Vamos deixar o link, pastor. Vamos deixar o link no vídeo, ó. Unifael Tucuruvi, vai estar o link lá no vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo. Boa. Então você quer fazer essa pós-graduação, cara, tá top, hein? Nem ProUni segura essa. Graduação, pós-graduação. Essa daí tá... Desculpa, né? Não tem Essa, desculpa. meu Eu falei, Deus do nós céu, vamos tirar valor todas é as esse? muletas dos nossos jovens, eu falei, né? Então, aquele que não Todo impedimento estava pensando, não sei o de- quê, não acabou sei as o que muletas. fazer, Porque tá. R$ 69, o cara tem lanche
tem dinheiro para ir no McDonald's que inaugurou do lado da igreja. Então, se ele tem dinheiro para ir no McDonald's do lado da igreja, ele tem dinheiro para fazer uma graduação ou uma pós-graduação, para quem já é graduado. E o que me chamou a atenção, para terminar o raciocínio, foi o seguinte. Eu olhei lá as primeiras matrículas. Qual o perfil? Gente de 30 anos para cima. Então, qual é a chave que virou? Qual foi a extra milha que eu desejava? Não era só oferecer a graduação e a pós, mas é ver o público que estava interessado nisso. Ou seja, nós ajudamos a desenterrar, desentulhar sonhos de gente que nunca queria fazer graduação, pós-graduação mas... não é para mim. De repente né? Tá ao meu alcance agora. Com certeza. Então eu vou falar uma frase que uma amiga minha leu para mim na Veja, há uns 20 anos atrás, a Sara. A frase falava assim, uma frase não, era uma matéria, falava assim: igreja evangélica. Aonde uma igreja evangélica, o bairro que uma igreja evangélica reside como é que era assim, ó, igreja evangélica. O bairro onde as igrejas evangélicas estão se localizando, estão sendo desenvolvidos. Pessoas que antes estavam em estados de rua, de dependência química, pessoas que não sem perspectiva, estão começando a ter uma nova visão. Olha o que a revista falou de igrejas relevantes. Legal. Né? E pastor, é isso. A sua igreja está sendo uma igreja relevante, as igrejas estão começando a entender isso. Você pegou o prédio que é para... É que muitas vezes pessoas são muito, como eu posso falar, religiosas. Não, aqui não pode deitar no púlpito, não pode... Não, professores ímpios em cima do púlpito. Galera, a igreja, como fala, somos nós. Somos nós a igreja, né? Ali é o templo, é claro, você vai levar coisas, né? Sentido da nossa fé, é claro. É claro, com sentido da nossa fé. Mas, olha essa mudança. Olha como a I9 está sendo vista, né? Uma igreja... Ali é uma igreja... Eu tô indo pra faculdade. Você vai pra faculdade, gente? Na I9. Mas não é uma igreja? É uma igreja, mas é uma faculdade. Tem uma faculdade lá. Quando não tem o culto, lá tem o curso de faculdade. E você imagina o seguinte. Lá na nossa igreja a gente tem um laboratório de informática. Que top. Com acesso à internet. Então, a pessoa fala, mas é EAD, né? Eu tenho que pagar a internet em casa, não tenho como pagar a internet, não tenho um computador, né? Como é que eu vou acessar? Então, tá bom. O Polo tá lá com um laboratório de informática que ela pode fazer as aulas, se ela quiser, lá no Polo. Na igreja. Não vai pagar internet, não vai precisar pagar computador. Vai desculpa. usar gratuitamente o Polo. Ou seja, não tem muleta, não tem desculpa. E eu acho legal essa função da igreja de tratar o bairro, porque a igreja para de orar pelo ladrão, pelo maconheiro, e começa a orar por pessoas que estão sendo desenvolvidas. É isso aí. Né? Estão crescendo. Isso não é mais aquele título da pessoa, ela já... Exatamente. Mudou. Porque essa é a visão. Mudar a mentalidade das pessoas e mudar a vida das pessoas. Você sabe que nós fomos recentemente, né? Nossa igreja também apoia a comunidade terapêutica, né? Então tem uma especificamente para recuperação. Então a gente fez um evento agora em outubro, no feriado de outubro, numa comunidade terapêutica aqui em... Nossa, me fugiu o nome da cidade, acho que é Itapevi. Pastor Humberto, um amigo nosso já de mais de uma década, já levamos muita gente para lá, ele já nos ajudou tanto com internações, tanto para vagas masculinas como femininas, né? A nossa igreja tem 2 vagas sociais lá. Se um dia vocês souberem de pessoas que precisam, né, de uma intervenção, é um lugar super confiável, já mandamos muitas pessoas para lá. E nós fomos lá fazer um churrasco, né, com os homens da igreja. A gente foi lá fazer um churrascão lá para os meninos que estão lá em tratamento. Tem 30 homens hoje lá em tratamento. E fomos lá, fizemos um churrascão, passamos o dia com eles, né, fizemos lá um culto, adoramos a Deus. E no final, um dos nossos pastores, o pastor Ademar, ele sentiu no coração, né, porque ele é um dos alunos que voltou a estudar na Unifael. Né? Que top. E ele sentiu no coração de falar sobre isso, né, da Unifael, coisa e tal. Eu falei, bom, ele está falando isso, né? Não estava bem entendendo, né? Será que é só pelo testemunho, para motivar a turma que está lá? No final, o que nós fizemos? Ele contou isso, mas o gancho foi: moçada, nós temos um desafio para vocês, extra mile para vocês. Termine o seu tratamento. E se você terminar o seu tratamento, o pastor Humberto, a diretoria da comunidade terapêutica, chancelar o seu tratamento,
nós vamos oferecer para você uma graduação totalmente free. Que top. Saímos de lá com esse compromisso. Uau. Top. Os caras que vão ter alta na comunidade terapêutica serão matriculados Na faculdade. na faculdade para eles terem a possibilidade de Então Se você liberta de um trauma e automaticamente vê caminho progresso, Uma porque profissão. a Caminho treta é o cara sair de lá e não Legal. saber o que fazer. Inclusive, a gente também tem parcerias com algumas casas, né? Tem a Val de Jaboc. Eu até falei com a Iraci, que é diretora, né? Ela chama CRE, CRE? Centro de Reabilitação Esperança. Top. Legal. Eu me propus a dar aula de estamparia lá. Que legal. Né, silk screen, máquina quente e tal. Eu ia levar todo o meu maquinário pra lá e fazer, tipo, aulão, tipo, 2 dias, né, em seguida. Só que daí, é claro, daí entra, a pessoa não tem maquinário e tudo isso. Mas, como eu tenho até um cursinho aí que a gente tá bolando, como ter uma estamparia sem ter equipamento nenhum, né? E era desse trabalho que eu ia fazer com eles também, porque é o que eu acho importante, né? Você precisa, o cara ser tratado, por isso que eu falo o homem todo, né? Não dá pra tratar só o cara do vício da droga e deixar ele sair e depois ele vai estar atolado de coisa e vai voltar pra droga, né? Então tem que dar alguma base. É difícil muitas vezes? É difícil muitas vezes, né? Dá trabalho. Dá trabalho, Às vezes o muito cara não trabalho. quer dar trabalho. Eu vou dar um outro exemplo. Nós começamos alguns anos atrás um trabalho com moradores em situação de rua, com Só um CTAs, né? Ô, Márcio, só um minutinho. É ao vivo mesmo, a gente vai Bora, interromper. já falo. Desculpa, pastor. Não, é porque chegou nosso rango e eu preciso rango, falar, amigo. né? Ô, Marcião, o cara, ele vai pedir um código. Deixa eu te dar aqui o código. Viu, galera? É tudo ao vivo, é iFood. É a senha do seu cartão, não? Não. É 0955 ou o final do meu telefone. Ele é motorista, iFood. Vou testar depois. 0955. Então, pra chegar lá em cima, já esqueceu. Né? Você sabe que esse negócio de dar trabalho, né? É um negócio que, às vezes, eu questiono bastante, né? Porque a pessoa não quer que um morador em situação de rua venha na igreja, né? Porque ele vem cheirando mal, né? Ele vem com uma Sim. roupa, né, maltrapilho, aquela coisa toda. Então gera um preconceito, Sim. tira o conforto das pessoas, Aham. porque você vai ficar do lado de alguém que tá, né, não tá cheirando bem, aquela coisa toda. E nós acabamos fazendo isso, né? Nós mandávamos uma van todo domingo no CTA lá do Carandiru, enchia a van e vinha para a igreja. Nossa. Se incomodava as pessoas. Vocês pescavam era de rede. Enchia a van e vinha. E a gente oferecia, como eles perdiam o horário da janta, a gente tinha que oferecer um lanche depois do culto, porque nós tínhamos uma autorização da diretoria, porque eles iam entrar depois do horário. Então, por isso a van também, né? Então, quando eles chegavam de van, eram recolhidos de van e depois nós levávamos de volta para que a diretoria, a liderança do CTA, identificasse que aquelas pessoas são as que foram à igreja. Sim. Porque as pessoas não podem entrar depois do horário nos CTAs, né? Por conta da disciplina, aquela coisa toda. Então, a gente oferecia o lanche aqui, porque elas iam perder o jantar depois do culto. Então, passava lá com a gente, lá, um relacionamento muito legal. E, cara, olha que coisa interessante, né? Nós tivemos muitas histórias bonitas, mas nós temos uma que permaneceu lá conosco. De um jovem muito querido, né, do nosso coração, que ele é um imigrante, né? Ele chegou no Brasil como um refugiado do Congo, aprendeu na raça a nossa língua, menino super esforçado, e ele veio em uma dessas caravanas nossas, Sim. né? E permaneceu conosco. Legal. E ele permaneceu, criou os vínculos conosco. O início, né, a igreja assistiu, sabe, essa fase da acolhida. Sim, muito importante, a fase do acolhimento. E ele foi criando os vínculos, as amizades. Bom, resumindo a história, hoje ele é líder de louvor na nossa igreja, ministro Uau. de louvor na nossa igreja. Hoje já se expressa muito bem em português. Olha que top. O ano que vem se forma na universidade. Trabalha numa empresa multinacional na área de recursos humanos, foi recentemente promovido nessa empresa, que legal. porque Que história. fala fluentemente o francês, né? Olha que E está top. numa empresa exatamente francesa. E o cara, e assim, ele você olha, é um exemplo, assim, uma inspiração para a gente. Com certeza. Mas a pergunta sempre vai ser essa, né? Por que todos nós não podemos andar
nessa milha a mais. Essa milha extra, né? A gente fazer um pouco mais. Né? Quando a gente garimpa as pérolas, né, que estão espalhadas por aí, né, do nosso Deus, a gente vai ver tanta riqueza aqui na nossa volta. Às vezes essa riqueza ela não vai estar com o estereótipo que a gente aprova. Eu falei isso recentemente na igreja. Né? Às vezes a gente olha um estereótipo de alguém que causa em nós, cristãos, aversão. Né? Por causa da tatuagem, porque, né, por causa da roupa. Não é quadradinho igual a gente. Isso. Não tá dentro do nosso quadrado. E nós julgamos esse estereótipo, a gente se isola, né, se afasta desse estereótipo e muitas vezes por trás daquele estereótipo tem duas coisas. Um grito de socorro. Na maioria das vezes, eu arrisco dizer que 99,9% dos casos, aquele estereótipo que você reprova é um pedido de socorro. É alguém que está gritando por ajuda. E a segunda coisa, existe uma pessoa que é alvo do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Né? Então, empreender no reino, percebe, vai além dos negócios, vai além só do sucesso, né, de ser bem-sucedido numa carreira, né? Eu tô vendo aqui o rango chegou. Chegou. E chegou do iFood, amigo. Chegou do iFood. Você conhece a história do iFood? O iFood é um negócio interessante. Diga aí. Você conhece uma empresa chamada Disque Cook? Não. Não? Já ouvi. Já ouviu falar? Já. Então, a Disque Cook é o embrião do iFood. O iFood começou com uma empresa chamada Disque Cook. O que era o Disque Cook? Olha como é importante o pequeno começo, né? O Disque Cook era uma empresa que fazia cardápio físico, certo? Cardápio físico. Você ligava numa central, você tinha um cardápio físico, ligava na central e pedia o rango. Esse foi o embrião do iFood. O embrião, porque lançou o iFood. O Disque Cook é o embrião do iFood. Era a empresa antes de ser iFood. Depois virou iFood, virou a plataforma. E olha só, a Disque Cook atendia 12 mil pedidos por mês. Pô, já era importante, já né? Caramba. Já era importante. Já tinha uma relevância. Agora, chuta quantos pedidos o iFood atende por mês hoje? Arrisca aí. Milhões. Fala o número. Milhões, sei lá. 2 milhões, sei lá. 60 milhões Meu de Deus pedidos do céu. por mês. Por mês. Mês. Então eu preciso falar agora. Percebe? iFood, você tá vendo a gente contando a sua história aqui, iFood? Isso. Vamos marcar você na live, vamos marcar você nos comentários e depois nós queremos você aqui contando a sua história. Os caras atendem 1,5 milhão de Meu pessoas Deus no do céu. Brasil, na Colômbia, na América Uhum. Latina, né? Hoje eles têm unidades na Colômbia também. E olha que coisa interessante, olha o efeito indireto, né? Que eu não sei nem se estava no plano de negócio deles, né? Quer dizer, 1,5 milhão de usuários atendendo a 60 milhões de pedidos, Meu são Deus do céu. mais de 270 mil restaurantes hoje que usam, né, o iFood. Meu restaurante como sua estava no plataforma. iFood. Mas olha que coisa interessante, eles têm 4 mil funcionários, né? O iFood realmente. Sim. Mas indiretamente, eu diria até que diretamente, Aham. só o cara que vem entregar aqui, que não é um funcionário iFood, mas Sim. está sendo beneficiado pelo Aham. iFood. São hoje em torno de 160 mil entregadores Uau. trabalhando para o iFood. É muita gente. Olha a máquina de Sim. negócio, de oportunidade que esses caras criaram. E era só um catálogo, era só um cardápio Só um físico, cardápio. que era uma boa Porque ideia. não desprezou Percebe? o pequeno começo. Porque Não nós- desprezou. Ô, galera, No não princípio, despreze a no chave começo. era isso. Olha aqui, gente, o que chegou pra gente. Você aprendeu um pouquinho aqui mais com o pastor sobre a história do iFood, que antes era Disque Cook. Então nós vamos. É isso aí. Estamos aprendendo. Estamos aí, vendo, aprendendo. E hoje do iFood veio pra gente quem? Tapioca da Serra. Cara, tá até quentinha aqui, ó. E você viu como veio rápido? Veio rápido mesmo, hein? Olha, que delícia. Bola, hein? Tapioca da Serra. E a gente vai abrir ao vivo aqui, porque quem sabe faz ao vivo. Abre um aí, Pode pastor. abrir. Abre um aí, Victor. Exato. Tá, ó. Vamos abrir aqui, ó. Tapioca da Serra. A melhor tapioca da Zona Norte, galera. Você pode crer. Pode pedir, pastor, pode entregar lá pra você. Olha aí, Marcão, olha aí. Aqui de dentro, guardanapinho. Olha aqui a embalagem. Você é louco, a calabresa do Vitor, ó. Você é louco. Bauru aqui do nosso Marcião, aqui, ó, Marcião. Você é louco, mano.
Aqui vem uns molhos, ó. Morango, Loguinho do Tapioca da Nutella. Serra. Loguinho do Tapioca da Serra. Só fartura. Vamos ver aqui. É pentecostal até o tutano, hein? Beleza, hein? Esse daqui, meu Deus do céu. Não, tem que filmar essa mesa aqui. Olha essa mesa. Meu Deus do céu, Uau, gente. uau. Ó, pra você ter ideia, veio aqui, ó. Carne seca com catupiry. Calabresa com catupiry. Dá um link, mostra aí, Vitor. Mostra aí dentro. Tá bonito. Meu Deus do céu, tá muito top, Água na gente. boca. Deixa eu ver essa doce aqui, Nutella, peraí. ó a doce, ó. O pastor vai abrir a doce aqui pra você ver. Boa. Nutella com morango. Meu Deus. Meu Deus, olha só que delícia. Então, galera, ó, você já sabe onde você vai pedir a sua tapioca, tá? Eles estão pelo iFood, então se prepara. Tapioca da Serra, a melhor tapioca da Zona Norte. Um beijo pro pessoal, pra toda a equipe da Tapioca da Serra. Obrigado. E pede as caras Muito final. bom. Valeu demais. Show de bola. Então, enquanto a gente continua a conversa, a gente come. Geralmente, o convidado é o que menos come. Porque ele vai ficar, a gente vai fazer Falando, pergunta não vou comer, pra né? gente poder comer. Boa. Boa estratégia. Manda um guardanapo aí. Mas sabe que, falando em empreendimento agora, né? Eu falei da história do iFood. Mas esses dias eu estava ouvindo um podcast. Não sei se vocês conhecem a história da Pets. Sabe o Pets que tem na Marginal? Tem, Sim. hoje agora tem uma loja no Brasil inteiro, né? Eu estava ouvindo o dono da Pets nesse podcast, falando da história dele, da história de vida e história da empresa. Olha como o princípio é o mesmo. Ele tinha um desejo de empreender, né? Ele cresceu aprendendo com o pai, que era comerciante, a fazer negócio, né? O pai era comerciante ali no Brás e ele foi aprendendo com o pai, né? Fazer negócios, tal, comprar e vender. Um dia o pai desafiou ele, né? Começa aqui, pastor. Opa, obrigado. Tá ótimo. Um dia o pai desafiou ele, deu 1 metro quadrado lá para ele, lá na loja, falou, ó, se vira aí, né? Vai vender alguma coisa. Ele falou que ele era um camarada tão interessado em vendas que aquilo que ele passou a vender no metro quadrado da lojinha do pai, passou a vender mais do que toda a loja do pai. Nossa. E aí ele falou, pô, não é que eu dou certo para isso? Aí ele tinha um desejo de empreender um dia, sozinho, né? Sem a dependência do pai, aquela coisa toda. E um dos desejos dele era mexer com pet. Então ele queria ter um pet shop, a princípio. Olha que coisa, né? Você olha pets hoje, né? Sim. E o sonho daquele cara era só ter um pet shop. Nossa. Ele estaria satisfeito em ter um pet shop. E ele começou com um pet shop. Tal, ajuda de amigo daqui, amigo dali. Fez lá um pet shop. Só que dentro dele, né, aquele desejo de fazer a coisa dar certo, ele falou, cara, qual é a melhor referência de pet shop que tem aqui em São Paulo? Ele pensou. Falou, cara, melhor referência de pet shop que tem em São Paulo é a Cobase. Falou, vou na maior loja da Cobase que tem aqui em São Paulo. Ele foi lá. Gigante. Foi lá, ele falou que passou uma semana inteira indo. E olhava como é que funciona o caixa, como é que é o atendimento, o que tem na prateleira, o que não tem, o que ele sentiu falta. Ele ficou pesquisando. Ele falou que o segurança, ele entrava na loja no segundo dia, no terceiro dia, o segurança já olhava para ele e falou, mas esse cara vem aqui todo dia, né? Nossa. E aí, ele foi lá, usou uma caderneta, né? Anotando lá tudo que ele achava interessante, tudo que ele sentia falta. E aí, um dia ele tentou falar com o gerente da Cobase, né? Falou, cara, eu quero... Não tinha Cobase ainda aqui na região, né? Na região dele, da Vila Maria, onde ele é, né? Na Zona Norte. E ele foi lá e falou, cara, vocês não vão implantar uma na Zona Norte, né? Porque o cara de Guarulhos, o cara da Zona Norte tem que cruzar a cidade para ir lá na Cobase, lá no... Hoje tem, né? Uma Cobase do lado do Center Norte ali. Mas não tinha, né? Nova essa loja. E ele falou, cara, você não quer... Eu estou disposto aqui a abrir, né? Uma franquia lá, vocês não têm um modelo de franquia, alguma coisa do tipo, né? Vocês são um grande modelo, tal. O cara não quis nem dar atenção para ele. Tentou uma vez, tentou duas, tentou sei lá quantas vezes. E não deu certo o jogo. Só que ele saiu de lá com a lição aprendida. Tudo aquilo que ele aprendeu em uma semana. Falou, cara, eu vou fazer isso. Abriu. Bom, resumo da ópera, ele abriu o pet shop dele pequenininho. O pet shop foi crescendo. Virou a Pets Marginal. Uau. Depois a Pets Marginal tirou o nome Marginal. Ficou só Pets. Só pets.
Depois veio um fundo, comprou uma participaçãozinha dele. Bom, aí a história depois disso vocês conhecem, né? Abriu capital, né? Hoje é uma gigante. E tudo começou num sonho pequenininho na lojinha do pai dele. Atendendo uma pequena demanda. Atendendo uma necessidade E é o resumo. Não despreze o pequeno começo, né? Não despreze o pequeno começo. É? E o importante, assim... Come aqui, come esse Paulo, daqui, hein? pastor de Bauru. Pode comer, pode comer. Hein? Pode comer. Minha janta, amigo. Come aí. Come aí, Vitor. Deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar de morango com Nutella aqui. Boa. Tapioca da Serra. Parabéns, hein, Tapioca da Serra. Deixa eu ver Um negocinho. Mas já resolvemos. Vamos comer. Não tem problema não. Delícia, tapioca da Serra. Benção demais essa tapioca da Serra aqui, ó. Vou comer uma de Nutella aqui, gente. Ai, gente, meu Deus do céu. Amor, não olha não. Que eu não vou levar pra você. Olha, amor, que delícia. Muito bom, hein? Boa, hein, gente? Isso daqui é um... É por nada não, mas Essa é bom, empreendedora Bom, né? atendeu muito bem nossa necessidade. Total. 100%. Negócio bom. Quentinho. Chegou no jeito, no ponto. Essa Nutella, com o tanto de Nutella, tá até travando a garganta. Tanta Nutella com morango. Tapioca da Serra. Muito boa, recomendo, viu, galera? Ela também é uma pequena empreendedora. Mas tá voando aí no iFood. E muito bom esse pedido aqui. Nós gostamos demais. Assim, pastor. Muito bom. Assim, o empreendedorismo e o reino, né? O reino, ele visa transformação, tanto de caráter, né? E primeiro é a transformação de dentro para fora, né? O que, então, eu entendo que os líderes têm que se atentar é o quê? É o fora também, né? Porque quando a gente começa, todos esses exemplos que você falou, tudo que a relevância que sua igreja tem, porque sua igreja está sendo uma igreja relevante no bairro, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então eu entendo que o reino dos céus, a Bíblia diz que não é comida nem bebida, não é verdade? Isso não é o reino dos céus, não é comida nem bebida, né? Porém, justiça, paz e alegria no espírito. Isso. Quando eu faço justiça para uma pessoa, quando aquela pessoa, a gente vê que eu não só assisto ela, como a gente falou, quando ela precisa ali de uma cesta básica, com o Jesus, com você aceita Jesus, porque a própria Bíblia diz para você não você vai falar para a pessoa e despedir ela de barriga vazia como? É isso. Não é verdade? Então você tem que dar essa assistência e tem que... O caminhar uma milha, eu acho que é você olhar o que ela pode fazer depois dali. Quando ela não estiver com você. Não é verdade? Porque enquanto ela tá comigo, vem comigo, você come comigo. O que eu comer, você come. Mas e depois, quando ela tiver ela e a família dela? Né? Então eu entendo que o reino é, como eu costumo falar, é pro homem todo, é pra totalidade. Então se você pensa que havia um papo assim, né? Crente é mesmo pobre, é assim, tem que ser assado, não. Filhão, você é filho do rei. Filho do rei é príncipe em primeiro lugar. Você tem que saber de quem você é filho e o que o reino te proporciona. Sim. Né? E a expectativa que o reino te dá. Não tô falando que todo mundo pode ser empreendedor, porque às vezes a pessoa não quer. A pessoa quer trabalhar para alguém, tal, e é o normal. Isso é o normal. E isso de você, essas milhas que o senhor tá caminhando, o senhor tá desenvolvendo vários profissionais que vão prestar um serviço excelente numa empresa. Por quê? Porque descobriu o propósito. É isso. Porque descobriu o propósito. Então, empreender não é somente você trabalhar para você. É você se levantar, você empreender a você mesmo. A ponto de você chegar até onde você quer. E isso faz muito sentido, William, no que você está falando. Porque dentro do que é empreender, você precisa de um apoiador. E muitas vezes você não tem coragem de empreender pelas diversas dificuldades, mas você pode apoiar um empreendedor, ou até mesmo o seu canal de bênção financeiro que a sua igreja precisa, como distribuir, né, todos esses alimentos, ajudar na questão, vocês estão patrocinando lá a questão do espaço para uma faculdade, tudo tem custo. Então, o propósito também está aí, em ser um contribuinte dessa obra. É isso. Então, se você não consegue empreender,
pense no propósito que você tem em ajudar a sua comunidade, ou até mesmo, eu não sou de nenhuma igreja, não participo de nenhum lugar que presta um culto ao Senhor, mas você pode participar ajudando, contribuindo, uma oferta que pode ajudar a alcançar muitas pessoas. E além de alcançar essas pessoas, não só na fé, mas muda o ambiente, né, pastor? Muito. Um bairro carente, não só de educação, de alimentação, muda completamente futuras gerações. A gente estava conversando isso antes de começar a live, que famílias começaram a se estruturar e dar para as próximas gerações uma perspectiva de vida. É isso. Né? Eu acho que até o senhor pode comentar um pouco isso com o pessoal que está em casa nos assistindo, dessa mudança de vida que você teve, uma experiência lá foi isso na Amazonas, né? Uhum. Você teve essa experiência de poder contribuir lá com educação, ajudar. Conta um pouquinho mais dessa experiência, que eu acho que o pessoal de casa vai absorver isso. É muito importante. Essa experiência na Amazônia foi muito interessante, né? Na verdade, ela tinha uma relação direta com o meu trabalho profissional, né? Meu envolvimento com a Amazônia não foi exatamente por ser pastor, foi por conta da empresa que eu trabalhei. Mas eu vi muitas realidades sendo transformadas lá, né? Pense que era uma região que historicamente foi explorada por ciclos, né? Diversos, né? Ciclo da madeira, enfim. As pessoas eram exploradas por estes ciclos. E elas nunca se viam, né, como protagonistas da própria vida, da própria história. Uhum. E essa empresa que eu trabalhei, ela gerava oportunidade exatamente para que as pessoas pudessem empreender. Então, gerou inicialmente uma resistência, porque elas achavam que era mais do mesmo, até que entenderam que não. Que elas poderiam ser realmente empreendedoras, que elas seriam as protagonistas de fato. E, em resumo, isso virou 1.500 famílias, né? Sendo extrativistas e que tinham na atividade empreendedora a sua própria autonomia, passaram a ser, né, protagonistas ali da atividade de extrativismo. Isso gerou renda, gerou transformação de famílias. Então aquilo que inicialmente, né, era um trabalho de pessoas que não eram alfabetizadas, que sequer tinham RG, que eram excluídas, né, socialmente em todos os aspectos. Passou a ter um trabalho de inclusão, só que a geração que veio na sequência já foi resultado colhido dessa primeira safra, que foi a seguinte: os filhos foram para a escola, depois para a faculdade. Olha que top. Passou 20 anos, eu acompanhei isso por 20 anos. Passou 20 anos, você não voltava lá para falar com um caboclinho que não sabia falar, que não sabia escrever o nome. Você voltava lá e você ia falar com um agrônomo, com um engenheiro florestal, que era filho do seu Manuel, que era neto da dona Flora, que não tiveram oportunidades, mas proporcionaram aos filhos, aos netos, uma realidade de justiça, né, social, De justiça social. de inclusão, de autonomia, de poder, de renda, completamente diferente, porque agora ninguém vai mais devastar, além da consciência, né, de preservação, que isso foi que acabou repercutindo. Então as pessoas passaram a ter naquela atividade um meio, não só um meio de vida, mas também se tornaram guardiãs daquilo. Ou seja, isso evitou o êxodo rural para os grandes centros urbanos, as pessoas começaram a voltar, teve um movimento reverso, né, do êxodo. Então muita gente que estava no centro urbano percebeu que aquilo era uma atividade sólida, voltou para o campo. Passaram a desenvolver a mesma atividade, entenderam que aquilo era uma oportunidade para elas também. Olha que top. Então, gerou 1.500. Hoje esse trabalho está em grande escala na Amazônia, abastece cadeias produtivas no mundo inteiro, em várias áreas, na área de alimentos, na área de cosmética, enfim. E foi um negócio que eu tive a alegria assim, de ver de muito perto, né? E nós levamos um grupo de pastores aqui, né? Eu fui com a minha esposa, com um outro casal de pastores da nossa igreja, os filhos, né? Nós fomos para lá, num remanescente de quilombola, na Ilha do Marajó. Lá a gente encontrou já irmãos, né? Trabalho super consolidado, e aí eu pude ver, né? Comunidades que eram beneficiadas por esse trabalho extrativista, também sendo beneficiado pelo evangelho que chegou lá, top. E que está mudando também a realidade dessas pessoas, né? A família delas, né? As gerações que estão vindo, já estão vindo
como fruto de uma semente lá do passado, né? Então é entender isso também, né? Que o empreendedorismo, ele é um processo de semeadura, né? Eu me lembro sempre da história do fundador do Walt Disney, né? Então, o parque da Disney World, o fundador, o idealizador, que é o Walt Disney, né? Ele não estava lá para a inauguração, ele morreu antes da inauguração. Nossa. A história dele é muito interessante, né? Eu vi o filme lá, Walt antes do Mickey. Isso. Esse filme é extraordinário. Muito né? perfeito. Cara, até chorei no filme. Ele faliu diversas vezes. Filme e muito tal, top. né? Ele faliu, foi mandado embora, os projetos dele fracassou um atrás do outro, até que ele chegou na construção do Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mas ele tinha o desejo de um parque temático, né? Então ele idealizou e tal, participou do projeto, né, da idealização, só que faleceu antes da inauguração. Olha só. E aí a esposa dele, a viúva, né, estava lá no dia da inauguração e o mestre de cerimônia, no dia da inauguração da Disney, ele pergunta para ela: nossa, como teu marido gostaria de estar aqui, né, para viver esse momento e tal, tal, tal. E a esposa do Walt Disney vai dizer para o mestre de cerimônia: engano seu. Ele esteve muito antes de nós. Olha Que, só. na verdade, ele Que idealizou, ele que sonhou. a semente foi dele. E o legal é eu já ouvi algo falando assim: o empreendedor, ele sempre tá um passo à frente de qualquer pessoa. É isso. Porque quando a gente sonha em empreender, que nem quando eu vislumbrei o canal, mete as caras, filhão, né? Quando eu vislumbrei, eu chamei o Márcio numa certeza. Falei assim, vamos lá, vai ser assim, assim, assim. Ele comprou a minha ideia, né? E eu tenho uma forma de ser meio fantasioso, né? Tipo, fantasioso que eu digo é tipo assim: nossa, você vê um negócio, você vai, você faz, tipo, tem gente que não gosta disso, né? Mas, eu, cara, eu peguei isso com todo o meu peito, todo o meu coração e falei pro Márcio, vamos fazer. Eu já sabia onde ia dar, eu sei o que vai estar lá na frente, né? Porque é o meu sonho, é o que eu projetei. Então o empreendedor sempre tá lá na frente. Primeiro é o que eu falo. Essa é a minha frase, pastor: não despreze o pequeno começo. Eu falo isso pra todo mundo: não despreze os pequenos começos. Quando eu tive tive o prazer de estar na IELA, lá com vocês, viu? Você vai se lembrar, né? Eu falei de um projeto que nasceu de uma semeadura da nossa igreja. O dos cabritinhos. O dos cabritinhos. É o melhor. Ouve aí, galera, essa história. Esse do cabritinho foi muito interessante, né? Que foi um projeto no Piauí, que a gente também apoia há muitos anos, no sertão, no sul do Piauí. E eu me lembro quando eu estive lá, o pastor local, né? Ele nos desafiou, né? Falou: olha, nós temos uma família muito carente, muito necessitada, e eu fui lá conhecer. Então, era uma família, tinham 4 crianças, mais 2 mais crescidas, eram 6 filhos e o casal. O marido alcoólatra e a mulher tinha que se virar nos 30 lá para colocar comida em casa, numa casinha que acho que era menor do que a sala que nós estamos aqui, para 6 pessoas. Então, eu olhei aquilo, chocava, obviamente, né, a situação muito dramática. E aí o desafio foi o seguinte: olha, pastor, nós temos uma oportunidade de investir nessa família com uma matriz de caprino. Isso vai gerar uma produção de leite e futuramente, com a reprodução, até a produção de carne de caprino. Então isso vai gerar uma renda, autonomia para essa família e tal, tal, tal. Bom, tornando uma história longa, mais curta, nós adquirimos a nossa igreja adquiriu, né, essa matriz de caprinos, né? A igreja comprou o bode. A igreja comprou o bode. Literalmente isso. Se você for olhar na contabilidade da igreja, a compra de um casal de um bode e uma cabrinha. Os caras vão entender nada, né? Quem fez isso? Quem mandou isso, né? Ué, não tô entendendo, tá errado. Nós compramos e mandamos para esse casal. Passou acho que menos de um mês, o pastor lá me liga e fala: olha, se lembra aquele rapaz era alcoólatra, tal, tal, tal? Ele assumiu a criação dos caprinos. Saiu do alcoolismo. Olha que legal. Falei, bom, nem miramos isso, já tem um benefício. Né? Chutou e... eu voltei lá e combinei com ele o seguinte: a primeira reprodução dos caprinos não será sua, será do seu vizinho. Beleza? Então você vai criar, quando reproduzir, essa criação não vai ser sua, vai ser do seu vizinho. Aí tipo um macho e a fêmea pro vizinho. Isso, macho, próxima matriz vai pro vizinho. E aconteceu isso. A primeira matriz foi pro vizinho,
e gerou um ciclo. Falou pro vizinho, vizinho, seguinte, é teu, a próxima vai pro teu outro vizinho. E assim foi. Só que nesse meio tempo chegou uma igreja grande, né, lá, e soube dessa história. Uma igreja de São Paulo comprou uma matriz de caprinos, não sei o que, e está fazendo isso, que dá para um e a primeira reprodução vai para o outro, e está gerando uma produção de leite, esse leite está gerando renda para a família, autonomia para a família, coisa e tal. Isso já estava na 8ª matriz de reprodução. Quando eles olharam aquilo, ele falou, bom, nós temos condição de fazer um cheque aqui nervoso. Beleza. Se não me engano, eles compraram 50 matrizes de capim. 50 casalzinhos de bode. Incentivou muito. Então, o mais da hora é isso. A semente, o poder exponencial de uma semente, de uma semeadura, a gente tremendo. Não tem noção. Só não temos noção. Ô, pastor, tem uma frase que dizem, né? Que uma andorinha só não faz verão. Não é verdade? Mas motiva as outras a fazerem. Eu acredito ato de nisso. gentileza que gera mais gentileza. E fora o empreendedorismo, a liberdade do cara do alcoolismo. Desculpa, pastor. Só do contato. A liberdade do cara do alcoolismo. Ainda gerou isso que o Vitor falou, né? Não teve egoísmo, né? Não foi só pra ele. Não, eu sei que quando der o filhotinho, vai pro outro. Eu sei que quando der o filhotinho, vai pro outro. E isso gerou parceria, gerou equipe, né? É isso que eu falo do evangelho. Todo mundo. O evangelho, ele pega aqui, trabalha e vai trabalhando, trabalhando. Todas as áreas da nossa vida. E eu acho que a parte do reino, que entre o empreendedorismo e o reino. O reino é isso. Tá aparecendo na capa já? É a gente conseguir viver nesse ato de gentileza. E Deus não só se importar com a minha necessidade, com o meu financeiro, com a minha casa, mas com o outro. E eu me compadecer com o outro de uma tal forma que eu vou cuidar tão bem, mas tão bem, que a próxima geração que eu tô criando aqui vai ser melhor do que a minha. Porque eu me preocupo. Isso é o reino. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu acho que esse ato de gentileza... É muito louco isso. Mudou a história dessa comunidade. Minha esposa nem sabe, porque essa notícia eu recebi hoje. Mas anos atrás, no mesmo lugar, lá no Piauí, na mesma cidade, nós começamos um processo de apadrinhamento de crianças. A cidade tem em torno de 5.500 crianças, mais ou menos. É uma cidade de 11 mil habitantes. E nós fomos os primeiros padrinhos de uma criança. A primeira criança que foi apadrinhada na cidade de Curimatá, minha esposa e eu, nós apadrinhamos, né? Para esse projeto que teve início há uns 6, 7 anos atrás. O que nós não sabíamos? O efeito exponencial da semente. Hoje, à tarde, estou falando com o presidente do conselho de uma fundação que é ligada, que teve um contato com a Child Fund, com o Fundo para Crianças, e ele me deu a notícia que hoje 5.000 crianças na cidade já estão apadrinhadas, envolvidas no projeto. Isso é incrível. Uma semente. O efeito exponencial atingiu 5.000 crianças, ou seja, quase a totalidade das crianças da cidade. Isso é incrível. Poder de um ato, de uma semeadora, de uma extramilha, de um pequeno começo. Muda uma realidade de uma cidade, às vezes. Muda, né, uma realidade de inúmeras famílias. O alcance disso a gente não tem noção. Agora, poderoso, hein? O nosso eu acho que o grande desafio que nós temos, né, como pessoas de bem, né, cristãos, independente até da religião das pessoas. Sim. Pessoas que querem fazer diferença, né? As pessoas, e nós brasileiros temos isso, né? Nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, nós queremos mudar a realidade das pessoas. O brasileiro não é um povo conformista, que olha uma realidade e fica indiferente. Óbvio que tem pessoas que ficam indiferentes, mas a grande maioria não. A grande maioria quer fazer diferença. E quando a gente une o nosso esforço aqui, né? Hoje a gente está fazendo aqui um esforço, né? de levar essa mensagem para o máximo de pessoas. Porque se uma entender essa realidade e ela ser a protagonista, né? Essa agente de transformação, de mudança, no meio onde ela vive, no meio onde você vive, você que está na tua casa,
não tenha dúvida que teu poder de transformação vai mudar a realidade de tantas outras pessoas. O efeito disso é tão exponencial que a gente não consegue enxergar o efeito. A Bíblia fala da boa semente, né? A boa semente, ela produz 30, 60, 100 vezes. O efeito multiplicador de uma boa semente é algo tão exponencial que a gente não consegue enxergar, né? Hoje é muito comum no meio dos negócios, né, as pessoas falarem de carreiras exponenciais, né? Então, o exponencial virou hoje uma expressão corporativa. Sim, né? todo mundo... Mas é uma expressão bíblica. O exponencial é uma expressão bíblica, né? Tudo que Deus fez, se você olhar desde Gênesis até o Apocalipse, tudo é exponencial na Bíblia. Tudo. Efetivamente, tudo é exponencial. Agora, tem um negócio que eu diria que é fundamental também no empreendedorismo, que é um alerta que Jesus fez no Evangelho de Lucas. Primeiro, Salomão vai dizer lá em Provérbios que a prudência é a irmã da sabedoria. Salomão vai dizer isso lá em Provérbios. Depois você vai ver Jesus falando lá no Evangelho de Lucas, se não me engano, 16, que é o seguinte: se um homem for construir uma torre e não se sentar para calcular se ele vai ter como terminar aquela torre, ele vai passar vergonha. Ele vai passar vergonha. O que ele está dizendo? Aquilo que Salomão disse lá em Provérbios. A prudência é a irmã da sabedoria. Prudência é a irmã da sabedoria. Então tem a prudência. Prudência, ela dentro de um empreendimento é fundamental. Quer dizer, a prudência não é o medo de arriscar, não é o medo de assumir determinados riscos. O empreendedorismo pressupõe assumir risco. Não tem como você empreender, você dar um passo à frente sem assumir risco. Não existe isso. A prudência não é não assumir riscos, muito pelo contrário. A prudência é você assumir riscos calculados. É assumir riscos conhecendo o território. Antes que o povo de Israel herdasse a terra prometida, o que Josué fez? Você se lembra? Antes deles acessarem a terra. Foram espiar. Espiar a terra. Isso. Por que eles foram espiar a terra? Para ver como chegar, o que teria que enfrentar, o que esperava, prudência. Criar um plano para chegar lá através do que estava sendo visto. Então eles identificaram os gigantes que habitavam na terra, os riscos, as ameaças que eles iam enfrentar, e identificaram também as oportunidades que eles iriam ter na terra. Então os espias trouxeram diversos relatórios, né, com os riscos, as oportunidades, né, as ameaças, né, os pontos fortes e fracos. Era uma SWOT, né, uma análise SWOT da Terra Prometida. E nessa análise SWOT, dos 12 espias, 10 disseram: nós estamos perdidos, era melhor a gente não ter saído do Egito. Olha só. E 2 dos espias, Josué e Caleb, né? Aliás, quem mandou os espias para lá não foi Moisés. Foi Moisés. Josué e Caleb eram parte da equipe dos espias. E quando eles voltam dizendo para Moisés: Moisés, eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor Deus nos tem dado. Eles não viram o obstáculo, eles viram a promessa, né? Exatamente, mas foram espiar a terra como medida de precaução, né? Então tiveram a prudência, tiveram o cuidado de observar a terra, né? De fazer conta. Então eu acho que é tipo uma parceria aqui, né? Por exemplo, o que eu acredito, que me foi falado por Deus, foi isso. O que eu tô olhando, o cenário é contrário. Eu preciso, mesmo eu vendo o cenário contrário, eu preciso, sobretudo, acreditar na promessa que foi me dada. Porque eles ficaram só com o óbvio, os 10 espias. Ficaram com o quê? Pô, tem gigante, cara 3 vezes maior que eu, né? Tem o medo que eles tiveram da barreira e da dificuldade foi maior do que a bênção que eles viram lá. Eles viram que tinha um cara gigante. Porém, precisava de 2 caras desses para carregar um cacho de uva. Então quer dizer que os caras eram gigantes. Porém, o cacho de uva era maior do que 2 caras, porque precisava de 2 para carregar. Então era maior o benefício que eles iam ter, né? Ia dar lucro, né? Falando de empresarialmente, iria dar lucro. Só que ia ter uma luta, ia ter um trabalho, ia ter peso, ia ter suor, ia ter sangue. Correr riscos. Perfeito. Né? Então eles... Mas tiveram prudência. a prudência.
Então, muitas vezes, você vai fazer o quê? Você vai lá, vai pesquisar, vai ver o seu trabalho. Detalhe, a gente está falando do reino e o empreendedorismo, né? Então, se a gente está falando de reino e empreendedorismo, a primeira coisa, conte os seus planos ao Senhor, né? Tá na Bíblia, sim. e eles darão certo. Então é isso, você analisa, conta para Deus primeiro, aí Deus vai te falar sobre esse plano, vai falar, faz isso. E aí dentro disso você trabalha. Sabe, você que está nos assistindo que ainda não é cristão, eu te chamo, eu falo para você, você quer sair na vantagem? Seja cristão. Porque a palavra de Deus é um manual. Inesgotável. Meu Deus, cara, eu tava lendo, eu falei assim, eu vou falar de empreendedorismo aqui dentro da Bíblia. Aí eu fui ler Provérbios, daí tinha uma parte assim, e vocês enriquecerão, criarão, tosquearão, venderão e aumentarão a sua riqueza. Eu falei, cara, olha o manual aí. Você pega a semente, você trabalha ela, você colhe o fruto, você vende o fruto, você ganha mais dinheiro. Então, em tudo a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre empreendedorismo. Provérbios também, aquele que dorme até tarde, sonha em ter e nunca consegue. Ô, preguiçoso, vai ter com a formiga. Com o suor do teu rosto comerás o pão. Aí a gente fala o seguinte. Tem o cara que acorda 4 horas da manhã para fazer o pão, que é o padeiro, para vender o pão, para viver do suor do seu rosto. Então tem o cara que soa pouco. Tem um cara que soa pouco. Ele acorda mais tarde e ele come aquele pão. O pão que ele pode comer, às vezes, é o pão duro, porque se ele não dorme muito, ele vai pedir um pão na padaria, ele não vai nem comprar. O outro que acorda um pouco mais cedo, trabalha, compra um pãozinho de sal. Mas o cara que soa mais, muito mais, ele come o croissant. Mas aí a gente entra em empreendedorismo, que o cara coloca os outros pra suar e come o melhor pão. Mas não tô falando de escravizar, mas tô falando do cara montar uma empresa e as pessoas poderem comer o pão delas também pelo suor delas, mas como ele tá aqui no centro da empresa, ele come o pão que ele quiser. Né? Então, você pega a palavra, você vive a palavra, mas também tem essa questão, né? Os 10 viram o mesmo benefício que os 2 viram. Mas qual foi a visão além? Josué e Caleb foram empreendedores. Eles tinham a promessa, viram que ali ia emanar leite e mel realmente, só que precisava ser trabalhado, né? Então eles não falaram, não, eu vou brigar ali e tal, vou me machucar, tal, vou chegar todo zoado. Não, eles falaram, pô, e no final, depois você vê assim, Josué, depois de mocota, não, Moisés, minha força é a mesma, vamos lá, Caleb, né? Minha força é a mesma daquela época lá, vamos. Essa terra é minha, aquele pedaço lá é meu, é esse que eu vou pegar, beleza, é meu. E possuíram a terra prometida. Então, você, como eu falei, né, que ainda não conhece do Evangelho, procura ler Bíblia, ouve um podcast sobre Cristo, vai numa igreja, é só benefício. As pessoas muitas vezes veem assim, ir pra igreja, dar dinheiro pro pastor. Você tá entendendo o que a gente tá falando aqui? Tá falando de um pastor que te ajuda a ganhar dinheiro, meu filho. Vamos tirar essa mente quadrada aí, antepassada, né? Super retrógrada aí de que igreja, cara, é o melhor lugar para se estar. É onde você encontra paz no seu coração, é onde você encontra direção para sua vida, para o seu caminho, né? E outra coisa, o que há de mal escolher o que é bom, né? Deus é muito bom. Deus é bom e a gente não tá aqui para falar para você de religião, não é religião, porque cristianismo não é ser religioso, cristianismo é ser imitador de Cristo, né? É ser um pequeno Cristo, é viver o que Cristo viveu, é buscar viver, né, o que Cristo viveu e ser feliz de verdade é só com Jesus mesmo, galera. E ser um sucesso na terra, o primeiro sucesso que você tem quando você levanta a tua mão, né? O foco é empreendedorismo, mas você quer, se a gente empreende, trabalha muito, o máximo que a gente chega é em Alphaville, né? A gente chega em Alphaville. Mas, cara, ser do reino, se assumir filho de Deus, Deus já tá empreendendo pra você morada no céu, morada celestial. É ouro que você quer? É ouro. Não é ouro no pescoço, não é ouro no pé. Porque lá vai ter tanto, né? Vai ter tanto ouro. Desdobrei para essa parte aqui porque Jesus Cristo é o centro de tudo. Se não for ele, a gente pode ter tudo e ser amargo a nossa boca. Tudo que a gente tem, todos os manjares. O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará ao homem em troca da sua alma? Tudo que ele conquistou.
Imagina. Então nós não temos nada, né, que a gente possa fazer de bom que compense, né, o valor da nossa própria alma. Verdade. Só existe um meio, né, de a gente realmente ter o privilégio, né, de se sentar à mesa como filho, entendendo o sacrifício da cruz, entendendo que Jesus nos ama e o preço que ele pagou, né, pela nossa vida, pelo nosso resgate, foi suficiente, né, foi completo para que a gente pudesse se tornar filho de Deus, né? A Bíblia fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Quer dizer, os nossos frutos, eles serão consequência, não a causa, né, da nossa vida. E o vosso fruto permaneça, né? Eu vim para aqueles que eram meus, João capítulo 1, mas os meus me rejeitaram. E Jesus, ele completa dizendo assim: mas todos aqueles que me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no meu nome, que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Amém. Glória. Todos nós, né, somos frutos, né, do sonho de Deus. Então a gente trazendo para o termo de comercial aqui, seria o seguinte: o reino dos céus era uma empresa de capital fechado. Só os herdeiros podiam ter a sua parte. Só que aí Jesus Cristo veio e abriu o capital. E você pode pegar a sua ação de graça. Levantar tua mão e falar: eu aceito. Aqui, né? Eu aceito. A obra de Jesus é o IPO aí, né? Deu acesso para todo mundo. Deu acesso para todo mundo ser sócio desse reino. Boa. Então é isso, galera. Ó, nossa live já foi pra 1h30 aí, galera. Eita. Foi que negócio gostoso, parece que nem foi, né? Eu? Foi muito rápido. Assunto super interessante. Pastor, pra gente finalizar aqui, beleza, eu quero que a gente tem um momento, como hoje teve algumas dificuldades, que você tá vendo que é ao vivo, né? Todo mundo tá vendo que é ao obrigado vivo. Pela caneca aqui. De nada, é a caneca do Mete as Carafilhão. Boa, gostei. Só sempre quando você tomar, você vai falar: não vou chorar não, porque a riqueza tá aí, ó. Deus deixou muito tudo bom. Preparado na terra. E é o momento do ataque. O momento do ataque, como foi muito corrida que eu não tive como preparar aqui o nosso convidado, né? O momento do ataque, você vai deixar 3 conselhos. Tá bom. Tá? E o último, que é o conselho mais... Vai ser 4, na verdade. 4. 3 seu. E o último, que é o mais importante. Que aí você olha bem pra câmera e você vai falar: mete as caras, filhão, porque... Depois de todos os conselhos, você tem que ter o mais importante, né? Qual câmera ele olha? Aí. Beleza. Bom, então primeiro conselho: nunca despreze os pequenos começos. 2, não tenha medo de ousar. 3, encontre propósito em tudo que você colocar suas mãos. E mete as caras, filhão. É isso aí. Top, show de bola, show de bola. Muito bom. É isso aí, galera. Valeu, foi um prazer. Prazer, Vitão. Prazer foi nosso. Valeu. Pastor, muito bom estar aqui com você, com seus conselhos, suas dicas foram maravilhosas. Muito bom. Valeu Bom, demais. a gente vai reassistir. Eu sempre reassisto várias vezes as lives, né? Deus pegar abençoe todos os vocês. insights. Valeu demais. Então essa foi aqui a nossa participação com o nosso pastorzão Wellington. Fiquei muito feliz de você estar aqui, pastor. Obrigado. Tô te namorando faz tempo, né? Pra fazer entrevista, lembra? Prazer, Sempre prazer. mandando mensagem pro pastor. E agora que a gente tá aqui com o estúdio GZN, aqui com o nosso estúdio, com o podcast, a gente pôde trazer ele. Sim. Agradecer o Vitão também. Vitor, muito obrigado. Vitor depois vai vir Vitão. fazer uma entrevista aí... Com certeza. Né? O Vitor já participou de uma live nossa, o Amor de empreendedor, Sócio. meu. Eu fiquei Vitor super é monstro. impressionado aqui com Vitor é monstro. o negócio dele de encontrar flancos, né? Encontrar oportunidade e Top. mergulhar nelas, né? Ele Parabéns, vai vir Vitão. depois Show aqui de pra bola, viu? trocar uma ideia. Eu falei pra ele falar pouco hoje, pra ele não ficar tirando chama lição conteúdo pra do ele, outro né? podcast, né? Do Mas próximo, com o né? conteúdo do pastor não tinha nem o que falar. Foi uma aula aqui. E aí, galera, você que é da igreja, você que tem a sua igreja que assistiu hoje, cara, vai, cola lá na Inove. Cola, mas sabe como é que funciona? Funciona assim, ó. Eu, uma vez, quando eu vi o curso de vocês, eu até falei pro meu pastor, falou: eu acho que vou matricular nesse curso, ver como é que funciona e trazer pra cá. Opa. Aí depois vocês se encontraram, Foi. né? Para falar pra vocês, Bora. lá na minha igreja, na Iela, né? Na Louvor e Adoração, o pastor, né? Ele emprestou todos os equipamentos, né? Do curso de
de panificação. Sim, E hoje lá na Louvor Adoração tá tendo esse curso e um curso de barbearia. Show. Então nós estamos começando, né? Estamos nesse isso, caminho é aí. isso. E eu quero ter esses testemunhos aí, igual do pastor, que é um negócio melhores ainda, né? Maiores ainda, né? Vocês vão Maiores alcançar ainda. alvos que vocês nem imaginam. Pode ter certeza Amém. disso. Assim, o meu coração se enche de alegria. Minha esposa tava no dia que o senhor tava lá ministrando, né? E ela viu como eu fiquei bobo, né? Que eu só falava. Em casa eu só falava. Eu falei, e é isso. Eu achei. O que é? O Mete as caras, filhão, é realmente personalizado. Foi isso. Eu falei, é isso É aqui, é ele. Sobre isso, vamos embora. É sobre isso, porque como a Bíblia diz, né, que a verdadeiro amor, a verdadeira caridade, né, você suprir o órfão e a viúva. E o exemplo para mim de órfão e viúva é a multiplicação do azeite. É o profeta chegar. Então nós precisamos ser esse profeta que chega. É isso. Que chega, ativa a vida. Ocupa as trincheiras aí, né? Isso. Então foi isso, gente. A gente Muito tá legal. falando demais, a gente vai Muito continuar bom. falando, se deixar aqui. Eu tenho umas que foi histórias muito pra contar aqui enriquecedor. também. Aí, ó. E agradecer aqui a Tapioca da Serra. Show de bola. Tapioca maravilhosa aqui. Vai estar na Deliciosa. próxima live aí também. Junto com os outros. A gente tem bastante. Ó, se você não mandar aí o seu contato para patrocinadora, a gente tá com uma fila aí já legal, hein? Pra poder fazer patrocínio aqui. Então, se você quer patrocinar aqui o canal e o estúdio, vem. Tapioca da Serra, a melhor tapioca que você já comeu aqui na Zona Norte. Sensacional. Show de bola. Gostou, pastor? Muito. Gostou, Vitinho? Maravilhosa. Top. Ainda sobrou coisa pra caramba aqui pra próxima live. Seremos clientes. Aí, ó. Ah, gente, meu Deus do céu, esquecendo do mais importante. Galera, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu no canal, você tá perdendo. Sabe por quê? Sempre que nós tivermos esses vídeos super interessantes, você precisa estar inscrito no canal e ativar o sininho. Porque ativar o sininho, ele vai te ligar, ó. Ó, tá tendo uma live lá do Mete as Cara Filhão que pode mudar a tua vida. Aquele conselho pode mudar a vida. Então se inscreva no canal, nos siga no Instagram também, ok? Ativa esse sininho, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Também, na nossa descrição, vai estar o link do Tapioca da Serra, que você pode pedir pelo iFood, e o telefone também deles, particular, no delivery. Vamos ter também o contato do Vitor, né, da assessoria do Vitor. Com certeza. A sua assessoria, que o Vitor, da assessoria de compras, né, Vitor? Isso. Um segundo, contando. Assessoria de compras, Bom Retiro e Brasa comigo mesmo. Me chame no WhatsApp e a gente conversa. Isso, top. Boa. E o pastorzão aqui é da Igreja em 9, vai ter também ali, tem o site da igreja, o Instagram da igreja, então todas as informações vão tá ali na live. Vai lá, visita eles, visita a página, visita a igreja. Você que quer fazer um curso, quer fazer uma graduação, uma pós-graduação, o Polo é lá no Tucuruvi, na César Freire Fagundes, que número? 938. 938. Que horário o pessoal pode ir lá, pastor? Domingo 18, sábado 19, sexta 20, terça Top. 20. Então, é só Muito aparecer lá, prazer. cola lá que você vai ser edificado, vai sair de lá graduado. Mesmo. E pós-graduado, se E quiser. pós-graduado ainda se quiser. Só querer, né? É isso aí, galera. Esse Valeu. foi o Mete as Cara Filhão de hoje. O empreendedorismo e o reino. É isso aí, galera. Mete as Cara Filhão. Abraço. Valeu.